Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Conversa com o Gestor. É aquele momento em que a gente bate papo com as principais assets do Brasil. Bom, e hoje a gente vai trazer uma gestora que brilhou aí recentemente, chamou a atenção demais, esteve na mídia há cerca de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. A Logos Capital, uma gestora independente que é especializada em estratégias total return. Estou aqui no site deles pegando justamente a principal apresentação da Logos Capital. E a gente vai bater um papo com o diretor comercial, Ricardo Vieira, no Conversa com o Gestor dessa semana. Tudo bem, Ricardo? Prazer enorme, obrigado pelo seu tempo. Bem, obrigado pelo tempo de vocês, Rafa. Eu sou um dos sócios diretores e fundadores aqui da Logos Capital, junto com o Luiz Guerra, meu outro sócio. Bem, é uma casa focada em ações, a gente está há bastante tempo no mercado, aqui no Brasil. O Luiz, meu sócio, trabalha no mercado de capitais há quase 20 anos, eu também. Ele, advogado e administrador por formação, e eu, economista. Fizemos, inclusive, mestrados em economia juntos, há mais ou menos 15 anos, e depois fomos tendo carreiras próximas. Comecei uma carreira, inclusive, eu comecei minha carreira na Quest, a ZQuest hoje, junto com o Fábio Spino, hoje na Apex, e, bem, a gente tem esse know-how de equity há muito tempo. A gente trouxe essa ideia aqui para Logos ao longo de 2018, para criar uma gestora focada em ações, estratégia long bias, com duas abordagens muito similares. Tá? Aqui é o Total Return e o próprio long bias. A gente está falando de uma gestora hoje em torno de 400 milhões de reais. Eu acho que é interessante mencionar que boa parte desse patrimônio é um patrimônio muito resiliente, muito vinculado aos sócios, né? Familiares, amigos e até distribuidores que nos acompanham há mais de 10 anos, né? Então, isso aí acho que dá uma certa tranquilidade para a gente em relação ao trabalho que a gente tem feito nos últimos anos. Tá? É o que se chama skin the game, né? Quando você coloca o seu dinheiro ali mesmo como até uma forma de provar a sua estratégia e a maneira que vocês estão envolvidos com o produto, né? Sem dúvida. Não só o meu patrimônio, mas o do próprio Luiz. A gente está falando de mais de 90% do nosso patrimônio investindo nos fundos da casa, tá? Sem nenhuma regalia em relação a qualquer cotista, tá? Sempre no mesmo veículo, o mesmo prazo de resgate, mesma taxa. Então, a gente está focado aqui na performance e na rentabilidade, e nos momentos ruins a gente também sofre tanto, não só com os próprios clientes, mas com o nosso próprio dinheiro. Tá? Interessante. Eu acho que vale a pena mencionar também que aqui na Logos Capital, apesar de ser uma gestora com pouco perto de 2 anos de vida, a gente está falando de um produto que é muito mais longo do que isso. Tá? Como nós fomos, inclusive, sócios fundadores da Indy Capital, em 2011, 2012, o Luiz, inclusive, era o próprio gestor da Indy Capital, a gente teve uma cisão ao longo de 2018 com nossos antigos sócios, né? E a gente trouxe a estratégia long bias, que está conosco desde então. Então, a gente tem um produto que é relativamente antigo, o Total Return, e na criação da Logos, a gente achou que fazia sentido também a criação de um outro produto um pouco mais simplificado, que fizesse apenas a parte de ações, tá? Então, que é o próprio long bias, puro. Então, a gente hoje, aqui na casa, a gente está falando de 2 produtos com uma estratégia única de ações, mas o Total Return ele tem a discricionalidade que ele pode investir em outros mercados, tá? Juros, commodities, moedas. Mas eu gosto de mencionar que a maior parte do retorno dele nos últimos anos, e assim vai ser provavelmente nos próximos anos, vai ser de ações. Tá? Então, se você pegar nos últimos anos, o 90% do retorno dele se dá no mercado de ações. Tá? O resto é um pouco de juros, um pouco de moedas, um pouco de commodities e assim por diante. Tá? Legal, interessante. Acho que vale mencionar também da nossa equipe. Tá? A gente tem uma equipe muito robusta, liderada aqui pelo nosso chairman, que é o Pedro Guerra. O Pedro trabalhou diversos anos, mais de 30 anos no Citibank. Ele foi responsável por toda a área de controladoria, custódia, risco, compliance no Citi. Foi, inclusive, vice-presidente da Ambima. Então, ele dá bastante respaldo nos nossos processos internos, nas metodologias e numa visão de médio e longo prazo. Tá?
Além disso, a gente tem dentro da equipe o Fernando, que vem conosco, inclusive da própria Indi Capital. Ele é o nosso diretor de risco compliance, junto com ele mais 2 colaboradores. E, além disso, toda a parte de investimentos. A gente está falando de uma equipe de 7 pessoas, e inclusive em expansão, né? Estamos procurando mais gente. Acho que até o final do ano a gente deve ter mais um quadro um pouco mais completo, né? Então, diversos anos em Londres, o Aldene, que tem um pouco de visão no modelos quantitativos, que ajuda a gente bastante na formulação de carteira também, e os nossos analistas micro, olhando apenas a parte de ações, de equity, né? Com passagens em diversas casas relevantes aqui de São Paulo, né? Citibank, Goldman Sachs, Bradesco. Então, traz uma abordagem complementar à nossa abordagem e a gente monta essa equipe na análise, né? Bacana. Ricardo, a Logos, ela se intitula uma gestora focada em análise fundamentalista, né? Quando vocês estão buscando empresas para comprarem as ações, para investirem, quais são os aspectos fundamentais dessa análise fundamentalista? O que é o diferencial para que chame a atenção de uma gestora como a Logos e faça com que essa compra aconteça por parte de vocês? Olha, a gente, em última instância, a gente sempre vai ser fundamentalista, tá? Mas a gente não deixa de perder também, deixa de analisar uma análise top-down, né? Uma análise mais macro, né? Eu acho que vem um pouco da nossa raiz de economista, vem um pouco da nossa formação na própria Quest, quando a gente trabalhou com o Luiz Carlos Mendonça de Barros, né? Que é um grande economista aqui do Brasil. Essa análise macro, ela não pode ser, digamos, menosprezada, tá? A análise macro, ela dá, digamos, o norte para onde você deve ir, mas a escolha, né, o stock picking das ações, ela sempre vai ser feita de forma fundamentalista, tá? Então, a gente tem aqui dentro da Logos, nossos analistas, inclusive eu e o próprio Luiz, a modelagem mesmo das empresas, né? Planilhar, ver o modelo, ver os drivers de crescimento, os drivers de custo da empresa, saber onde estão os pontos fracos, os pontos fortes, e tentar trazer a melhor análise possível, e quando é observada uma simetria, fazer investimentos. E acho que que é um diferencial nosso aqui, quando a gente encontra uma simetria interessante, a nossa ideia é fazer investimentos parrudos, né? Sim, robustos, né? Então, quanto maior for a simetria, maior será o nosso investimento dentro do universo de escolha, né? Então, eu acho que vale a pena mencionar também que a gente tem uma concentração, quando fizer necessário e interessante para o portfólio, de até 20% em um único ativo, tá? Eu acho que isso você consegue extrair mais retorno no médio e longo prazo, tá? Então, você não concentrar acaba gerando, digamos, uma carteira que ela não maximiza a sua análise, né? Então, quando você concentra, você pode ter esse retorno mais robusto. O que eu posso te dizer, que ao longo desses últimos anos, se você olhar a nossa performance nos fundos que a gente geriu, fez a gestão, a gente está falando de um retorno analisado de perto de 30%, tá? Enquanto que a Bolsa, neste período, tem um retorno anualizado, né, em torno de 5%, 7%. Que eu acho que é interessante mencionar que a volatilidade da carteira de ações, né, estou falando somente da carteira de ações, né, a gente está falando de uma volatilidade em torno de Bolsa, ou seja, a gente está dando Bolsa mais 20%, 25% de retorno, com uma volatilidade até muito mais baixa do que a da Bolsa. A gente está falando de uma volatilidade em torno de 20%, enquanto que a Bolsa gira em torno de 25%, 27% neste período. Interessante. Ricardo, é impossível não mencionar o rendimento, eu diria, absurdo que vocês tiveram no ano de 2019, né? Vocês conseguiram bater aí praticamente, sei lá, todas as gestoras, todos os fundos, né? Com um rendimento de mais de 115%.
foi realmente impressionante, né? E um fundo razoavelmente novo deixa uma impressão de que vai ser assim sempre, né? Quais são os desafios que vocês têm lidando com os investidores para mostrar que o mercado de renda variável, ele é variável, ele varia, mas que os objetivos da gestora são realmente de trazer altos lucros bem acima dos benchmarks, por exemplo, quanto da Ibovespa? Como é que faz para controlar a ansiedade do investidor com retornos tão altos e tão fortes? Uma boa pergunta, porque assim, ano passado, de fato, foi um ano atípico. A gente teve uma performance bem em linha do que a gente gostaria de ter, mas eu acho que é um ano que dificilmente ele se repete sistematicamente, né? Este ano tem sido muito desafiador. Na verdade, não é nem este ano, este primeiro a gente já tem uma bela de uma recuperada, mas na Logos, né? A gente sempre gosta de falar que o investimento é de médio e longo prazo, né? A pessoa que está investindo conosco tem que estar ciente da volatilidade do mercado de ações e principalmente no nosso produto. O produto nosso é um produto mais robusto. Ele tenta trazer retornos mais agressivos, mas em contrapartida ele eventualmente pode ter uma volatilidade maior, tá? Então, nesse aspecto, você tem que pensar num planejamento de pelo menos 12 a 24 meses de investimento, tá? Essa é a nossa cabeça. Eu sei que o ano está sendo desafiador para muita gente, inclusive para a gente, mas agora tem que ter paciência. E olhando para frente, a gente está muito construtivo, né? Na verdade, a gente sempre teve muito construtivo e no cenário local e internacional, né? É lógico que sempre tem alguns riscos, né? Olhando de hoje para frente, acho que o principal deles agora é talvez a eleição norte-americana, que vai acontecer agora no começo do mês que vem, e além disso, o desfecho aqui digamos, do mercado local em relação à sustentabilidade da nossa dívida, né? Muitos questionam em relação a isso. A gente ainda está, digamos, do lado mais construtivo, que a gente consegue conciliar isso, e dado esse cenário que eu estou falando, a nossa carteira é uma carteira muito alocada, né, bastante comprada, não só no Brasil, mas também lá fora. Acho que vale mencionar que o produto, tanto o Total Return como o Long Bias, ele tem um produto, um veículo de operações fora do Brasil, né? A gente compra ativos fora do Brasil. A ideia é não fazer nada, nenhuma aventura, né? A ideia é você comprar ativos que a gente tenha um conhecimento razoável, né? São empresas correlacionadas ou muito, às vezes até controladas pelas empresas que a gente investe aqui no Brasil, tá? Então, essa é a ideia. E daí, eventualmente, fazer algum hedge ou alguma proteção lá fora também se faz nessa estrutura lá fora, tá? Essa é a ideia. Então, a princípio, a gente tem que ter paciência em momentos difíceis e pensar sempre num horizonte de médio e longo prazo, né? Interessante. Ricardo, vocês estiveram aí em evidência no ano passado, inclusive saíram na mídia, e na matéria do Valor Invest, que eu pesquisando cheguei até ela, vocês mencionam um caso muito interessante que foi a compra de Vale, né? Vocês encontraram uma discrepância entre o valor do minério, o valor das ações. Mas a minha pergunta não é especificamente sobre Vale, e sim sobre essa gestão que vai ali realmente com uma lupa, né? Observando essas distorções ou boas oportunidades. Como é que é esse trabalho? Quais são os desafios de você ser tão detalhista nesse processo de escolha? Então, é assim que se faz uma análise bem feita, né? A ideia por trás foi o seguinte, né? A gente fez uma análise em relação a Vale e minério de ferro, né? O principal produto de venda da Vale, acho que como quase todo mundo sabe, é o minério de ferro. Ela tem outros produtos, né? E subprodutos, mas que não é relevante para a Vale hoje, né? Acredito que no futuro próximo, o níquel, que em torno de uns até 10% hoje do economics da Vale, ele possa se tornar ainda mais relevante, né? Questões de bateria de carro elétrico. Mas hoje não é. Isso é fato, ele está lá e ele é o que é.
Mas olhando o que você falou do minério de ferro, o minério de ferro ele é negociado na Ásia em dois mercados, principalmente. Um internamente, eu estou falando do mercado futuros, né? Precificação em Singapura e na própria China. A China tem uma peculiaridade que é um pouco mais difícil de você negociar lá dentro, né? Você como estrangeiro. Então, o mercado de Singapura é o mercado que, digamos, que é o mais líquido, né? Mais líquido, mas ele opera de madrugada, só por curiosidade. Então, a gente, quando faz compra de minério de ferro, ou a gente acorda um pouquinho mais cedo, lá por umas 4, 5 horas da manhã, ou vai dormir um pouquinho mais tarde para operar. Mas o que é interessante é que, quando a gente fez a análise da Vale, a gente percebeu que a curva de minério de ferro ela estava em torno de 70, 75 dólares. E a gente fez uma análise que a Vale estava precificada a 55 dólares e o minério de ferro em torno de 70, 75, essa discrepância que você falou, Rafa, deixou a gente muito tranquilo em fazer um investimento não só na Vale, no long bias, né, mas também no total return, né, nos dois. Né, a gente faz os dois investimentos, porém no total return a gente faz um investimento adicional de Vale e vende minério de ferro como uma proteção. Então, a gente acreditava que ou a Vale subia e, de forma implícita, chegava ao preço do minério em torno de 70 dólares, ou a curva de minério cedia e ia para em torno do preço da Vale de forma implícita. Né? Então, vocês têm uma rotina parecida com a minha também, porque eu acompanho bastante o mercado lá fora de moedas, então eu fico também madrugando. Exatamente. A gente viu ali, a gente enxergou uma assimetria do mercado, que o mercado estava subavaliando a Vale. Na hora que você faz de forma implícita, acredita que a Vale está negociando em torno de 55 dólares por tonelada, ou a Vale sobe para o minério perto dos 70, que a gente está imaginando, ou a curva de minério cede para onde a Vale está. Né? A Vale é um dos principais produtores de minério do mundo, né? Não só a Vale, neste caso, só para você ter uma ideia, as outras empresas, a Rio Tinto, a Fortescue, que são as principais empresas de minério de ferro na Austrália, também estavam subavaliadas, tá? Estava em torno de 55, 60 dólares. Então, existia uma discrepância em relação ao mercado de ações e ao mercado futuro de minério de ferro. Então, você compra a Vale, né, e vende o minério e, teoricamente, você se protege para uma eventual oscilação. Porque se o minério vai para 150 dólares, beleza, você vai perder na parte de minério. Mas eu tenho certeza que, em uma questão de 2, 3 meses, o preço das ações de Vale, Rio Tinto, Fortescue vão começar a reagir de forma positiva e vão indicar que esse preço implícito de 55 dólares não é mais válido e vai para 70, 75. Só que na hora que você faz isso nas ações, você tem que ter não dá para você fazer 1 para 1, né? Você não compra $1 milhão de Vale e vende $1 milhão de minério, você tem alavancagem operacional. Então, você tem que fazer esse blend, nessa mistura, né, de chegar no ponto ótimo entre a venda do minério e a compra da Vale. Você poderia fazer de forma reversa. Vamos imaginar que a Vale, não é o caso, hoje está longe disso, tá? Vamos imaginar que a Vale esteja precificando 100 dólares por tonelada e a curva de minério de ferro está a 50 dólares. Daí você vai, eventualmente, vende a Vale e compra minério, entendeu? Porque daí eu sei que existe uma convergência no médio prazo de que a Vale vai ceder e o minério vai subir, entendeu? E a mesma coisa vale para as empresas exportadoras com o câmbio, né? Ou então uma empresa, uma bond proxy, né? Bem regulada, com cash flow bem sistemático, com uma NTNB aqui no Brasil, digamos, né? Então, você pode conciliar, né? Quanto é que é um retorno de uma NTNB com uma empresa, uma concessionária de rodovias, digamos, né?
Então, você tenta olhar de forma dos dois ativos, extrair o melhor deles possíveis e você, eventualmente, faz um investimento ou num deles ou você faz um contra o outro, né? Onde você vê uma simetria. E na hora que a gente encontra isso, se fizer sentido, como eu te falei, tenta fazer um investimento maior, né? Não é com 2%, 3% que a gente acha que vai fazer a diferença. Daí a gente faz um investimento maior quando tem uma simetria grande. Por exemplo, tá? Quando a gente vê uma simetria grande de 10%, 15%, se você estiver acreditando que a simetria é viável, não faz sentido você ter um investimento de 15%, talvez de 5%. Outro case que a gente teve foi de Oi, né? A gente acreditava numa consolidação do setor, né? Então, a gente fez investimento em todas as empresas de telecom aqui na casa. A gente não sabia quem que ia comprar Oi, tá? No ano passado. A gente sabia que alguém ia comprar. E, no final, acabaram as 3 comprando a parte móvel. Né? Ainda não compraram, né? Deve fechar até o final do ano isso. Mas a gente acreditava numa melhoria setorial, tá? Na hora que tivesse a saída da Oi móvel, com a consolidação 3 empresas, uma expansão de margem para todas as empresas do setor seria muito benéfica. Então, a gente não fazia sentido você vender uma e comprar outra, e sim estar comprado no setor inteiro, ou uma combinação delas, né? Esse é um dos cases, né? Então, só para eu entender, Ricardo, e desculpa te interromper, vocês faziam um hedge com o principal produto da empresa que vocês estavam investindo, é isso? Olha, interessantíssima a estratégia de vocês, Ricardo. Estou aqui quietinho, ouvindo e aprendendo com essa aula, sensacional, né? Assim, interessantíssimo. E falando especificamente dessas estratégias, eu poderia dizer que é um long and short que vocês fazem também? Assim, seria uma espécie de long and short ou não? É algo com um perfil diferente? Então, porque o long and short, a gente tem a estratégia long and short, sim, dentro do nosso portfólio também, tá? Mas o long and short, você pode, às vezes tem gente que menciona que o long and short é um produto mais neutro, né? A gente tenta fazer um produto, talvez que seja um pouco mais descasado, com direcional, tá? Então, eventualmente, a gente está direcional no mercado, né? Então, só para você ter uma ideia, a parte de ações da estratégia long bias, ela gira em torno de 150% até 200% de gross, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente fica com o portfólio comprado em ações de 120%, 150% e vendido num portfólio em torno de 50%. Tá? Então, você fica com net muito perto de 100, ele tem rodado muito perto de 100, sim, mas com gross de 200. Então, você tem uma certa alavancagem na questão que você compra mais do que 100, mas você não está mais comprado do que 100 porque você está vendido numa parte do seu portfólio. Então, você fica direcional, né, neste caso. Tá? Então, por que não mais do que 200 numa estratégia long bias? Né? A gente acha que acima de 200 você acaba gerando um certo descompasso de risco-retorno que você pode ter. Neste caso, a gente prefere fazer, se eventualmente fizer, no total return. Então, o total return, para deixar mais claro aqui, é um produto que tem essa discricionalidade, que ele pode estar mais do que 200% de gross, sim, ele pode estar mais do que 100% comprado em equity também, tá? Então, ele tem uma performance mais robusta. Quando você vê a rentabilidade ano passado, você mencionou 116% no total return contra 82% no long bias, né? Esse ano ele está dando muito menos do que o long bias, né, o total return. Por quê? Porque ele tem esse apetite a risco maior, né? Então, essa é a ideia dentro da casa, você ter um produto mais com uma volatilidade menor e o outro ele pode ter eventualmente uma volatilidade maior do que a do long bias, tá? E faz todo sentido porque são perfis de investimentos diferentes, né? Um perfil um pouco mais longo bias, mais longo prazo, e outro um pouco mais agressivo, um pouco mais robusto, como você bem chamou a atenção. Interessante. Ricardo, como é que vocês estão analisando aí? Vamos esquecer 2020, né? Foi um ano completamente atípico, absolutamente inimaginável a questão de meses atrás, uma pandemia em escala mundial,
uma crise não só sanitária, mas também econômica de proporções assim gigantescas. É difícil traçar qualquer parâmetro, qualquer cenário sem a presença de uma vacina, sem a presença dessa solução fitossanitária já equacionada. Quero saber o que é que vocês estão pensando para 2021, falando sobre o cenário interno, como é que vocês estão avaliando a questão de ajustes fiscais aqui no Brasil, esse flerte aí com o furo do teto de gastos, e também o cenário lá fora, o cenário externo. Você bem mencionou a questão da eleição americana. O mercado americano, não sei se ainda está precificando muito bem as eleições, me parece que já está um pouco mais acomodado, não importa quem ganhe, republicanos ou democratas, mas queria que você traçasse o cenário, tanto aqui de dentro e lá de fora. Como é que a Logos Capital está enxergando esse 2021? Bem, vamos lá. Vamos começar com a eleição americana que eu falei. Assim, a princípio está indicando o Biden, né? Mas eu quero deixar bem claro que eu não sou especialista político aqui e muito menos tenho a pretensão de fazer previsão de eleição, né? Porque principalmente nas eleições americanas que não é feita pela maioria absoluta, né? Ela tem as questões do estadual, né? Então, mas eu acho que vale mencionar que se eventualmente tivermos uma vitória democrata liderada pelo Biden, eu acho que tem que monitorar também como é que vai ser a composição da Câmara e do Senado, né, norte-americano. A princípio parece também que teremos maioria democrata. O que acontece nesse cenário é que eventualmente a gente deve ter uma questão geopolítica um pouco mais branda, né? Acho que as questões entre Estados Unidos, China, né, e outros países que o próprio Trump tem feito, talvez sejam um pouco mais calmas, né? Então a gente tem uma calmaria nesse aspecto comercial. Outro ponto é que os democratas geralmente são um partido que tem um pouco mais de pacotes fiscais, né? Você tem aumento de impostos, eventualmente para financiar expansões internas, né? Então, neste aspecto, acho que a gente pode ter também um dólar contra as outras moedas mais fraco, tá? Então, neste aspecto, a gente também tem um view aqui da casa do real muito depreciado, e dele deveria se apreciar, não só pela questão norte-americana das eleições, mas também pelas suas questões próprias dele mesmo, tá? Então, ele está muito barato, ele é uma das moedas mais depreciadas no ano, e a gente tem alguns motivos para isso, né? A gente tem uma questão não só da questão da pandemia, mas também juros que foram para patamares nunca vistos, né? Então, o carry que a gente tinha antigamente, que hoje praticamente é inexistente, virou uma moeda para você se proteger de eventos externos. Então, o real virou um hedge global para diversas estratégias. Então, para você se hedgear uma moeda líquida, né? Para você se hedgear contra mercados emergentes, acaba vendendo real. Mas eu acho que esse cenário está cada vez mais chegando perto do fim, né? Porque primeiro que eu acho que a questão da pandemia ela tá apesar de a gente tá vendo digamos segunda ondas tudo lá fora e aqui também em alguns lugares do Brasil alguma piora pontual em relação à pandemia, a gente parece que a luz no final do túnel está chegando, né? A questão de vacina está próximo ou não, parece que estamos mais próximo a cada dia. Acho que talvez para esse ano não tenhamos uma vacina, pelo que tudo indica, mas talvez para o primeiro trimestre do ano que vem, muito possivelmente. Então, quando isso for saindo esses riscos de cauda, você vai acalmando, a volatilidade vai cedendo e você vai ter a retomada da economia. Eu acho que pode ser que a gente encontre um cenário muito mais favorável, né? Olhando para a questão fiscal para o ano que vem aqui no Brasil, a gente não está tão preocupado em relação
a sustentabilidade da dívida, não. Tá? A gente acha que a gente tem como contornar isso. Né? Eu acho que o governo ele tem a sua truculência em relação ao legislativo, né? O governo o executivo e o legislativo, mas eu acho que as reformas aprovadas ao longo dos próximos 2, 3 trimestres, né? Eu acho que a reforma administrativa, eventualmente uma tributária, a gente pode ter aprovada nos próximos 180 dias. Talvez não completamente, mas, digamos, no primeiro turno, na Câmara, ela pode ser que ela, tão logo ela seja votada, isso já dá um norte para os investidores, né? Se você tem esse norte mostrando para os investidores que a gente tem uma tendência de uma dívida pública não exponencial, né, que não esteja subindo e sim controlada nos próximos 2, 3 anos, e que a atividade volta a crescer, volta a arrecadar, volta a ser sustentável, você tem uma reversão em relação ao que a gente estava falando mais cedo, em relação à proteção comprado em dólar vendido em real. Só esse desmonte de operação, isso aí já poderia trazer o dólar para um patamar, o dólar real, para um patamar muito mais razoável, né? Provavelmente mais perto de R$5, né? Algumas contas que a gente faz aqui, o dólar, eventualmente, real, ele poderia estar perto mais de 4,80, 4,60, para estar mais, digamos, em linha com as outras moedas. Vai acontecer isso no próximo ano? Acho que não, tá? Eu acho que esse é um processo lento, mas eu acho que a gente pode chegar num patamar mais perto de R$5 no médio prazo, tá? Patamares mais civilizados, né? Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que hoje a gente claramente tem uma economia que vai se tornar muito exportadora, né? Diversas empresas, indústrias vão virar a chave para o mercado internacional. Balança comercial vai começar, na verdade já está vindo, né? Cada vez mais robusta. Isso daí vai ajudar, inclusive, no controle entre aspas, né? Em relação ao câmbio e a entrada de fluxos, né? Acho que um outro ponto dos juros, né? Inflação. Isso que eu ia perguntar, né? Com a balança comercial e com o foco voltado para a exportação, vocês temem alguma distorção de inflação aqui dentro? As prévias e as médias, elas têm se mantido aí próximo ao centro da meta. Como é que vocês estão vendo? Assim, não é uma preocupação exagerada, tá? Mas é uma coisa que a gente está monitorando. Está no radar, né? Tem que estar, né? Porque assim, a gente tem o que preocupa já foi, na verdade, já foi, né? A questão do GPM, né? E GPM a gente está imaginando vai fechando o ano em torno de 20%, né? Não é uma coisa, não é bom, não é um bom sinal. Principalmente para quem tem aluguel, né? É terrível, né? Terrível. E só para a gente explicar rapidamente, né, Ricardo, perdão por interrompê-lo, tem uma diferença grande do IPCA para o IGPM, é que o IGPM ele tem parte da sua composição do índice, né, que avalia os custos de produção. Então tem uma precificação em dólar ali que acaba puxando e pesando demais o índice quando há essas distorções de câmbio. Exatamente. Então, você pega dentro do IGPM, ele tem, dentro da composição dele, né, muito bens que são exportáveis, né? Você pega soja, põe milho, que seja, minério. Então, isso aí acaba, digamos, o câmbio, ele passa de forma muito mais rápida dentro do IGPM do que no IPCA. O IPCA ele vem de forma diluída ao longo do tempo. Porque o que acontece? Na hora que você pega esse custo, passa para dentro do produto, uma hora a empresa vai ter que repassar isso para o consumidor. Esse repasse ele vem de forma mais gradual dentro do IPCA, né? Então, exatamente. E o que está pegando no IPCA hoje é muito mais a questão de alimentos, né? Mas o alimento, como a gente estava falando do câmbio, foi muito impactado pela questão do alimento, né? Principalmente a parte de carnes, né? Que é exportada, né? Então, você pega a arroba do boi, a gente está falando hoje já quase a R$290 aqui em São Paulo, né? É bem salgado, ninguém imaginava que o poderia chegar a R$290. Mas, se a gente tiver uma questão do câmbio, uma questão de
de atividade, melhorando tudo e tal, essas coisas acabam controlando e o câmbio por si só depois, ao longo do ano que vem, se o nosso cenário estiver certo, ele acaba segurando um pouco esse repique de inflacionário nos índices. O que deve acontecer ano que vem, o que pode preocupar, é a questão de serviços, né? O que está trazendo, inclusive, inflação para baixo é a parte de serviços. Mas serviços, hoje, boa parte dele está parado. Como é que ele vai reagir com a abertura das atividades, então logo a pandemia se dissipe, né? A nossa cabeça aqui é que ela volta, mas ela não volta com força total, né? Então, ainda vai ter muita ociosidade. E em relação à renda, né? Como é que vai ser a renda do brasileiro a partir de janeiro, né? Se eventualmente o Corona Voucher não for renovado, né? Eu acho que a gente pode ter um engasgo ali, digamos, da atividade no primeiro trimestre, talvez até antes, tá? Acho que talvez até a partir de novembro, dezembro, a gente começa a ter alguma sinalização, porque esse repique que a gente teve agora nesse terceiro trimestre, ele é muito poluído, né? Não só pela questão da ociosidade que estava, depois volta, né, com uma demanda mais robusta, e agora vai se normalizando, a gente pode ter isso, digamos, um pouco mais tranquilo na parte de serviços a partir do ano que vem. Então, assim, inflação, IGPM deve continuar rodando mais alto, sim, né? A nossa cabeça é mais perto de 20% para fechamento desse ano, mas para o ano que vem não é nesse patamar não, tá? É pelo contrário, é muito mais baixo do que isso, nossa cabeça. Porém, o IPCA, a gente está imaginando no ano que vem já para alguma coisa perto de 3,5, né? Então, esses 3,5, o que significa é que, eventualmente, a gente possa ter uma volta de alta de juros no primeiro semestre do ano que vem. Tá? O Banco Central pode começar a ter esse movimento. Tá? Talvez não com a alta de juros de forma explícita, mas assim, sinalizando ao mercado que os juros pode ser que já esteja no momento de reversão ao longo dos próximos meses, né? Não esse ano, tá? Imaginando mesmo mais para o primeiro semestre do ano que vem, tá? Certo. A curva de juros, né, no longo, sobretudo, ela já está mostrando um pouco dessa precificação que você está bem chamando a atenção. Já precifica, acho que mais de 300 pontos para o ano que vem, né? Exatamente. Então, já é um aumento considerável. Grande. Eu acho que existe até um certo exagero, mais para a parte intermediária, existe uma certa gordura na curva de juros, tá? Ela está muito inclinada. Acho que existe muita preocupação, até em parte com razão, tá? Nessa questão da sustentabilidade da dívida, como é que a gente vai performar. Mas eu acho que tão logo isso se dissipe, você deve ter uma curva menos inclinada, né? Então a gente deve ter, na hora que comece a aumentar os juros ano que vem, acho que talvez a parte longa comece a ceder na hora que você for vendo essas atividades entrando, né? O câmbio um pouco mais de forma civilizada, como você mesmo mencionou, né? Atividade voltando, arrecadação voltando, e tem que ficar de olho na própria reforma tributária, se a gente vai ter aumento de impostos ou não. Eu ainda acho que a gente deve ter uma pequena elevação de carga tributária, tá? Infelizmente. Mas eu acho que ela vai ser talvez mais justa do que uma carga tributária linear para todos, entendeu? E principalmente se essa reforma vier para simplificar o sistema tributário, eu acho que vai ser já um grande ganho, né? Imaginar uma queda de carga tributária com a relação dívida-PIB tão alta, né? Ainda mais agora com questões de pandemia, seria, na minha opinião, até uma utopia. Mas só de simplificar, eu acho que já vai oferecer um ambiente de negócios muito mais propício aí para uma retomada de crescimento econômico pensando em 2021, né? Eu vou te falar uma frase aqui. Quem me falou isso foi o CFO, o diretor financeiro da Gerdau, né? Um dia ele chegou para mim e falou assim: você não sabe quão complexo é o Brasil.
a gente tem 80 funcionários na nossa área de back-office ali para ver a questão, a parte tributária aqui do Brasil, né? A parte de contabilidade, assim por diante. E a gente tem 8 funcionários para ver nos Estados Unidos, né? Só para você ter uma ideia, a parte Brasil e a parte Estados Unidos é mais ou menos o mesmo tamanho. Então, a gente está falando que uma empresa, mais ou menos, que faz praticamente a mesma coisa, ela tem 10 vezes mais funcionários. 10 vezes mais pessoas. Talvez, né? Assim, vamos imaginar que o americano seja mais produtivo, né? Não pode ser, entendeu? Esse que é o ponto. Pode ser dobro, então tudo bem. Então não deveria ser 8 para 80, mas não sei se você entende o meu ponto. É realmente 10 vezes é muito exagero. Bizarra que a gente tem aqui no Brasil, né? Sem dúvida. Poxa, Ricardo, que papo bacana, que papo elucidativo, esclarecedor. E imaginando um cenário de juros ainda baixos, né, sobretudo relacionados ao que já tivemos aí historicamente no Brasil, investir em empresas como a Logos Capital, que estão voltadas exclusivamente quase, né, para ações, para estratégias de longo prazo em renda variável, faz todo sentido. Obrigado demais pela participação aqui no Conversa que Rende e já queria deixar o convite para outros papos, para a gente atualizar essas informações e projeções aí para o ano que vem. Obrigado demais aí pelo tempo de vocês. Não, obrigado você, Rafa, obrigado pela oportunidade. E se algum cliente de vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem um contato direto aqui no nosso site, tem o WhatsApp aqui comercial. Eu mesmo respondo com o maior prazer para qualquer cliente assim que possível. Obrigado, pessoal. Obrigado, valeu demais. Bom, para você que esteve com a gente em mais uma edição do Conversa que Rende, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.